a cabeça, mantenha-se em reverência. Amém? Tudo é possível, tudo é possível, somente Cristo. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Amado Deus, querido Pai Celestial, debaixo dessa atmosfera de crer no Senhor, nós mais uma vez queremos falar com o Senhor, sabedores da incapacidade humana que somos, até mesmo de sentar aqui para te louvar, Deus. Mas nós estamos aqui confiante, com fé na nossa alma, que aquele que tem começado esta boa obra no nossa alma, no nosso espírito, está aperfeiçoando. Deus, só o fato de estar aperfeiçoando já diz que somos falhos, indignos, mas estamos, ó Deus, submisso à Tua palavra. Por isso, ó Deus, a unção do Espírito Santo que escreveu, que ungiu os escritores dessa palavra, fará que nós possamos sair daqui ricamente abençoados, ó Deus. Obrigado por esses hinos, pela adoração ao Senhor, na simplicidade, ó Deus. Por isso, ó Deus, estamos convictos que cada um sairá daqui com uma porção a mais da Tua palavra, uma porção a mais do Teu Espírito Santo, do qual estamos necessitados, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus. Mais uma vez lembramos, perdoa as nossas falhas, nossas mazelas, nossa indignidade, ó Deus, para que possamos entrar véu adentro na Tua palavra. Por isso, muito agradecemos por esta manhã tão linda, estas vidas, esses irmãos amados, saiu de casa com o objetivo, Senhor, de ser melhor em tudo, ó Deus. E quando nós estamos sujeitos, submissos a isso, por certo o Senhor nos dará algo nesta manhã. Por isso, ajude-nos mais uma vez, em nome do Teu Filho amado, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom dia, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, nós mais uma vez aqui estamos felizes em saber que Ele tem nos guiado, tem nos ajudado. Graças a Deus. Nós estamos felizes. Deus abençoe o irmão Tiago e irmã Daniela. Deus abençoe. Satisfação te ver. Como todos nós, Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Muito bem. Domingo próximo é a Santa Ceia. E, como nós temos dito, se você sentir no coração, durante a semana, escolher um dia para você jejuar, é bom, em prol da Santa Ceia, da comunhão. É uma semana que o diabo gosta de querer fazer umas gracinhas, mas você prepara, orando a Deus, pedindo a Deus. Amém? Domingo, hoje, 2 de outubro, dia de eleição, e vamos fazer isso, nosso dever cívico, como cidadão, votar, aqueles que podem. E o profeta não falou muito
sobre eleição, votar, mas ele orientou a nós a não votar nem mulher e nem partidos ou alguma coisa nesse sentido que é voltada para o comunismo, essa ideologia de pensamento, né? Nós temos o dever de não contribuir para que algo venha para a nossa nação nesse sentido. Que vai acontecer, vai, mas nós temos o dever de dar um passo o mais certo possível, né? Amém? Amém. E assim vamos sendo abençoados. Graças a Deus. Próximo sábado, o irmão Eliseu, teremos o culto na casa dele, às 18 horas. Isso mesmo. Próximo sábado. 2 vai dar 8 por aí, né? 7. Amor, não vai dar não, tem aniversário dos meninos lá perto de casa. Já não tem, já está remarcado. A voz suou lá no fundo. Não dá. Mas assim que o irmão Eliseu marcar. Amém. Mas assim que marcar, nós anunciaremos. Amém? No outro, está marcado já. É rápida coisa, né, irmão? No mesmo instante que nós se marcamos, já soou. O próximo dá, minha Maria? Então tá bom. 6 horas da tarde. Vamos assim. Temos um culto lá. Mas nós vamos orar, irmãos. O irmão Brás, ontem nós tivemos aqui em Simonésia, pede as nossas orações. Ele sofreu um pequeno acidente, uma queda, fraturou uma costela, mas, como eu disse a ele, pelo grau do acidente foi um livramento, poderia ser bem pior. E cabe aí um lembrete a nós, né? Caiu no banheiro. Cabe aí um lembrete, porque o banheiro sempre está causando essas quedas, né? Perigoso. E ele está precisando das nossas orações. Capítulo 4 de Mateus, hoje é o Mateus. Amém? Vamos fazer isso, irmão Mateus? Nós temos feito esse trabalho com eles. Eu creio que... Pode vir, Mateus, faz favor. Eu creio que vai estar sendo bom, né? Nós vamos... Você quer ficar embaixo, em cima? Nós temos feito isso, e se Deus assim permitir, eu creio que nós vamos pensar juntos, inclusive, se você tem uma ideia de nós ter um culto para eles, um sábado por mês, ou Deus vai nos preparar algo para que abençoe e ajude esses meninos. Tá bem? Mateus Carlos, tudo bem? Deus abençoa. Tá bem? Bom dia, irmãos. Amém. Você compreendeu alguma coisa aí? Fala para mim. Você quer ler alguns dos versículos? O que você achar melhor? A primeira parte aí é a tentação de Jesus, não é isso? Jesus foi conduzido. Jesus foi conduzido. Pode ler, se quiser, pode ler. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos dará os ordens a teu respeito. Olha a parte do capítulo 4 de Mateus. Jesus foi. Pode lembrar, não tem problema, sim. Nós esperamos. É pedir ajuda? Ajuda o cunhado? Tentado pelo diabo de várias formas e maneiras, mas foi. Satanás, por quê? Está escrito isso? Amém. Veja que é assim, nós estamos. Isso não pode constranger, porque é uma maneira de estar sobressaindo, é assim mesmo. Todos, nós tivemos aqui já 4, todos tiveram essa dificuldade, mas a mensagem em si, do que o capítulo está querendo dizer, foi dito. Foi dito. O importante é você, todos nós, compreender o que a Bíblia está dizendo. Então, resumindo nessa primeira parte, o que eu e você devemos fazer para vencer todas as coisas é o que Jesus disse: vencer com o que está escrito, com a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe, irmão Mateus, e valendo, porque como são 4 ou 5 só, daqui a pouco chega a vez de vocês. Domingo que vem, Pedro Alan não veio, mas vamos aqui, depois dele foi você, do Pedro Alan? Então capítulo 5, domingo que vem, com Pedro novamente. Amém? Graças a Deus. Eu sinto que nós podemos e precisamos ajudá-los, esses meninos. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 8 e 9. Graças a Deus. Graças a Deus. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Amém? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Bondoso Deus, bendito eterno Pai celestial. Jesus, tudo indica, tudo mostra que o Senhor está às portas.
tudo mostra, caminha para que muito próximo nós deixaremos dessa terra. Sairemos desse mundo mau, Deus é terra. Mas nós não sabemos a hora, o dia, o ano. O Senhor quis assim. E por isso nós alegramos em ver esses meninos tendo a oportunidade de buscar a Tua presença, ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra. Nós oramos por eles, ó Deus, pedimos que eles possam cada dia mais estar capacitados no Espírito. Deus, encoraja-os para ler a Tua palavra, desencoraja para as amizades infiéis, pessoas que não é boas para eles, ó Deus, os amigos que vêm para tirar da presença do Senhor. Nós oramos que eles possam cada dia mais ser melhores no Senhor. E ajude nós, como pais, a fazer a nossa parcela. Nós precisamos, ó Deus, de ajudá-los. Pai, esta leitura bíblica está aqui diante de nós e queremos, e mais do que isso, precisamos que a vivificação do Espírito Santo, que eu creio que está aqui, pode e deve ajudar-nos a compreender o que o Senhor quer para nós nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, dê-nos um espírito leve, quebrantado. Deus, aqueles que precisam de cura sairão daqui curados, porque o Senhor, administrador da cura, está aqui, ó Deus. O Senhor que está aqui para libertar, para mudar, para abrir os caminhos, ó Deus, ajude a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e rogamos, oramos. Amém, Senhor. Podem se assentar. Obrigado. Aleluia. Muito bem. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele, acho que está alto, né? Jesus conta para os discípulos, para todos nós, 3 parábolas. Parábolas é uma maneira, foi uma maneira que Jesus quis para que nós pudéssemos compreender as coisas complexas, espirituais, de uma maneira simples, de uma maneira que todos pudessem entender o Evangelho. Já é uma parte, né, vamos dizer assim, da graça de Deus. É uma manifestação da graça de Deus, fazer com que todos pudessem entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, boas novas. E então Lucas descreve essas 3 parábolas que Jesus disse. A primeira, a ovelha perdida, muito conhecida, todas as 3 de nós, né? E aquela que estava perdida. Lembrando na mensagem segunda vinda de Cristo, ele relata isso, usando essa escritura, como que referindo a nós, como igreja, como indivíduos, que estávamos perdidos, e ele achou. Então, o pensamento para nós pensarmos essa manhã é que o amor, a graça e a misericórdia de Deus é que te alcança, é que te busca, ela que te conduz, não é mesmo? Eu sempre penso assim, que a divindade, o Deus Todo-Poderoso, para Ele olhar para nós, Ele olha através desse óculos, que é a graça de Deus. Aí Ele te vê em condição de sentar, ouvir a palavra de Deus e dizer: eu sou filho de Deus, sou herdeiro das promessas divinas, porque Ele tem alcançado a nós pela graça de Deus. Então esta parábola simples fala muito disso. Aquele homem, o pastor, deixa 99 em um local seguro e vai atrás de uma. Vai atrás daquela que, quem sabe, desgarrou daquele grupo, né? A própria
próprio animal, literalmente, é assim: o cordeiro, a ovelha, ela não consegue viver sozinha, ela precisa estar em grupo, unidas, ao contrário do bode, né? Que as pessoas que trabalham, não deixam de ser pastores também, cuidam, eles não gostam de estar em grupo, são individualistas. Então, mostrando para nós, como cristãos, filhos de Deus, ovelhas do aprisco do Senhor, e é o pastor desse rebanho, nós também precisamos assim estar sempre querendo estar unidos uns com os outros. Quando alguém sai, como símbolo dessa parábola, o pastor vai buscar. O pastor Jesus, o Espírito Santo, ele faz isso. Ele tem feito para cada um de nós, porque como humanos já nascemos em iniquidade, em pecado, e precisamos estar sendo resgatados por esse Espírito Santo. Mas você vê que aquele homem achou aquela ovelha e ele levou a ela, a Bíblia registra assim, para casa, e cuidou, e deu uma festa. E deu uma festa porque tamanha foi a felicidade de resgatar aquela que estava perdida. E o profeta, a Bíblia está dizendo isto para mostrar para cada um de nós que, ao distanciarmos da comunhão com Deus, nós, por certo, sofreremos consequências, mas você saiba, nós sabemos que Deus vai trazer para a casa dele. Casa. Na terceira parábola, também muito conhecida, aquele filho pródigo saiu também com esta unção de rebeldia, vamos dizer assim, e foi buscar coisas, pediu a herança do pai, pediu a ele aquilo que era de próprio dele, e saiu, quem sabe, com influência de amigos, pessoas, entre aspas, amigos que tiraram ele de ideias, vamos dizer assim, para que ele pudesse buscar outros caminhos que não fosse a comunhão com seu pai, com a sua casa. Também Jesus mostrando para nós que ao distanciarmos da casa dele, teremos problemas. Mas esse jovem homem foi feliz em ser resgatado pela graça de Deus. E a graça de Deus ali nesse quadro mostrou que passaria por ele sofrer consequências. A lama, a humilhação. Ali, quando ele precisou de comer, saciar a sua fome, precisou pensar em aquilo que os porcos comiam. Jesus mostrando que o filho, quando distancia da casa de Deus, há consequência. Mas como é filho, não se perde, um eleito não se perde. Amém? Você crê assim? Amém. Mas a saída traz consequência. O relaxo para as coisas de Deus, para a casa de Deus, traz consequência. Mas a graça de Deus, nem que seja preciso, como foi para esse jovem, passar esse dano, essa humilhação, para resgatá-lo. E feliz foi ele que ele pôde ser amparado pelo Pai. Aleluias. Nós estamos sendo amparados pelo Pai. Nosso Deus eterno. Ele tem te amparado, irmão. Amém. Você está aqui porque Ele tem feito isso por você. Não é aquilo que eu e você fazemos, mas é Ele. Mas como homens
somos influenciados por Espírito, sujeito a andar por caminhos que Deus, por certo, não nos andará conosco. Mas voltando aqui aonde lemos, nessa segunda parábola, onde queremos pensar, porque todas as três, você vê que está falando de graça, está falando de busca, está falando de perdão, está falando de festa. E nós, como filhos, estamos aguardando ir para a casa do Pai, para esta grande festa. Aqui no filho pródigo, houve aquele irmão que cogitou, arrazoou, e foi preciso do pai chamá-lo, dizer a ele: filho, em outras palavras, para que isso? Tudo que é meu é seu. E a igreja de Deus, às vezes corremos esse risco de individualmente cogitarmos, porque às vezes há pessoas, há filhos de Deus que precisam de um amparo, de um cuidado maior. E às vezes você vê que na primeira parábola Jesus foi buscar, o pastor foi buscar. Nesta segunda, você viu aqui que a igreja individualmente, a igreja é você, a igreja não é esse pequeno templo, a igreja somos nós. E quando assim achamos, o Espírito conduz a nós a fazer uma varredura, um inventário de nossas vidas, você cabe aqui nesta parábola desta mulher, porque ela, a primeira coisa que ela fez, acendeu uma candeia. O Espírito Santo está todo instante acendendo em nós discernimento daquilo que nós precisamos melhorar. E ela foi varrer, limpar. Como nós precisamos ter esse discernimento, irmãos, de limpeza, de renúncia. Talvez nós chegamos, por certo, numa mensagem aqui, necessária nos nascer de novo, que o profeta disse que nós precisamos a todo instante desejarmos morrer para esse mundo, ter uma matança nessa carne, desse homem de fora. Então ela varreu a casa e buscou com diligência, com prudência, com persistência, para encontrar aquela dracma perdida. Talvez nós, por certo, temos perdido alguma coisa que nós precisamos buscar. A comunhão, a oração, a leitura da palavra, o culto doméstico. São coisas que nós precisamos, com muita prudência, com persistência, resgatar isso nas nossas vidas, porque são esses alimentos, são essas coisas que está cuidando e movendo a nós para sairmos desta terra. Então, veja que a casa, eu abri aqui 1 Pedro, veja, 1 Pedro, capítulo 2, eu já estou aberto, talvez você, para ter uma leitura. 2, isso, capítulo 2, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano. Olha que coisas que nós precisamos varrer da nossa casa espiritual. É preciso, é necessário buscarmos uma vida limpa diante de Deus. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações. Se nós pensarmos espiritualmente, o diabo tem feito isso no sistema, no mundo religioso, esse fingimento, fingir que é um crente. O mundo está com a Bíblia e achando que está tudo bem, está
andando com Cristo, fingindo para si próprio. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Esta mensagem introduz no nosso organismo espiritual algo que o mundo não tem. É substancioso. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Olha aí a manifestação da graça de Deus. Você e eu dedicamos, louvamos, tudo isso porque Jesus interviu a seu favor, a meu favor. Olha o óculos de Deus, pela graça de Deus, te alcançando novamente. Por isso nós temos, como diz Paulo, a ousadia de chegar no lugar santo. O lugar santo é a palavra de Deus. E esta palavra ela limpa essa casa mundana. Todo instante está querendo te prejudicar nessa caminhada. Influências, o mundo, a política entrando na igreja, nas pessoas. Qual que é a igreja? Eu, você. Varre a casa. Você viu que Pedro orientou a nós, limpeza das maldades deste mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, nós vamos ver sobre esse comportamento que ela teve, você tem, nós temos, de ser persistente, diligência. Veja, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, amém? Amém. E constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a sua dedicação, o seu empenho, a sua prudência para a palavra de Deus não é vão. Veja que Jesus disse que um copo d'água que você dá a uma pessoa, não deixa de ser uma parábola, né? Você será beneficiado. Então, para isso, nós precisamos ter esse sentimento de andar juntos, comunhão com Deus e uns com os outros. Trará a nós a edificação. E a razão principal do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é buscar o que estava perdido. Jesus veio exatamente para isso. Quando Adão e Eva se perderam no jardim do Éden, veja que Cristo estava ali, porque ele procurou, onde estás? Esse onde estás de Jesus está ecoando hoje. Onde estás? Onde estás? Por que está frustrado? Por que está triste? Há um escape. Amém. O escape é a palavra de Deus. Amém. O escape é o lugar seguro. Há um lugar provido por Deus para nós caminharmos.
E o lugar provido por Deus, às vezes, precisa passar por algo como esse jovem passou. Precisou sair, precisou sofrer o dano da sua decisão para retornar. O caminho provido por Deus para Sadraque, Mesaque e Abednego era passar pela fornalha. Passar por aquilo, por isso que nós não nos frustramos por às vezes precisar passar por algo, por lutas. O lugar provido por Deus para Abraão era subir aquele monte e ser testado a sua fé. Mas era o caminho provido por Deus. Era aquilo que Deus tinha determinado. Ah, mas Deus não está comigo porque eu vou descer a cova dos leões? Sou temente, oro a Deus 3 vezes ao dia, sou dedicado. Por que isto? Era o caminho provido por Deus para Daniel. Então você vai vendo que essa luta, esse problema, pode ser Deus te moldando. O profeta de Deus, por diversas vezes, disse que Deus ama provar-nos, porque é ali. Como Deus vai saber se eu tenho paciência, se Ele não nos provar naquilo? Se temos ciência daquilo que estamos crendo, se não nos é oferecido outras oportunidades, outras linhas, outros caminhos para pensarmos diferente, é apresentado a você para testar naquilo que você precisa, que nós precisamos. Então a luta vem para você se enraizar mais em Deus, mais na palavra de Deus. Amém? Por isso que você está aqui. É por isso que você sente necessidade. Quando você sai do culto, a sua alma já está pedindo a um outro culto, porque você sente necessidade disso. Há um fundo clamando por aqui. E se há um fundo clamando, há um fundo para responder. O mundo clama por diversas coisas. Clama por pecado, clama por coisas ilícitas. E há um fundo para isso. Mas quando uma alma clama por Deus, clama por arrependimento, clama por obediência, não é assim que a palavra nos ensina? A obediência completa à palavra de Deus nos dá direito ao sinal. E esse sinal é o Espírito Santo. O sinal de Deus para você e para mim é o Espírito Santo. Você tem passado pela justificação, tem sido limpo, tem sido resgatado do mundo, e é um processo contínuo. Você tem passado pela santificação. Nós estamos aqui para esse fim. Não estamos aqui porque somos bons, estamos bem. Não, há sempre que melhorar. É um sentimento que eu creio que nós não podemos deixar que nada abafa, de melhorar, de reconhecer que preciso melhorar. Eu preciso estar mais perto de Deus, justificando, tirando, morrendo. Nós vamos ver aqui para o mundo, porque é uma caminhada, é um processo. Só depois disso que Deus dá-nos este Espírito Santo. É o selo. O profeta tipifica aquele vagão que depois de cheio ele é selado, e depois que ele é selado só abrirá no destino. Sim, você está em busca deste selo do Espírito Santo, e este selo estará te conduzindo à vida eterna. Amém. Aleluias. Esta vida aonde terminará? Esta
natural. Sairemos dessa dimensão chamada tempo, aonde que os problemas não cessarão. Ontem nós estávamos dizendo, Simonés, diferente uns dos outros, todos nós estamos passando por algum problema. É claro que às vezes a gente dói de ver algumas que estão passando por um vale que, meu Deus. Mas todos os cristãos que passaram antes de nós precisaram vencer algo. O importante é você ser persistente como Jacó foi, ali no vale de Jabó. Não desistirei da minha fé. 1000 cai de um lado, 10.000 de outro, mas a minha fé não será atingida. A intenção de Satanás, o inimigo de nossas almas, é tirar você do caminho. Creia nisso. Ele, quando lança uma enfermidade, lança um problema, dívida e etc., as coisas deste tipo, é alcançar um pouco mais. Ele quer andar um pouco mais, como ele fez. A Bíblia registra, usa essa expressão, que o diabo cirandou com Jó. Mas a semente palavra que estava sendo gerada naquele organismo espiritual não foi atacada. E como hoje o Cristo está sendo gerado dentro de nós. Maria, quando recebeu a visita de Gabriel, o anjo, ele disse que ela conceberia do Espírito Santo. E ali não teve como esconder. Por isso que o cristão, ele apresenta Cristo aonde que ele vai. Por quê? Cristo está sendo gerado. Uma gestação você não consegue, a mulher não consegue esconder. Talvez por um dia, 2 dias, mas chega a hora que você tem que revelar o que está dentro de você. Você tem que passar por um processo. Acabamos de dizer. Um processo. A vida, a caminhada cristã é um processo. Uma caminhada. Chega o tempo que nós precisamos buscar essa maturidade espiritual. Essa maioridade espiritual. Aonde que, mesmo nesses corpos frágeis, limitados, o seu espírito consegue ver além dessa carne. Você e eu conseguimos e precisamos ver além do natural do nosso irmão. Aí você vai ver que essa falha que acontece lá, acontece aqui. Talvez o ponto forte dele é o ponto fraco seu. Às vezes podemos querer julgar alguém naquilo que é o meu ponto forte. Mas essa maturidade você vê além. Aleluias. Você consegue ver a Cristo no seu irmão, Cristo na esposa, Cristo no marido, porque é um processo. E se alguém sente que está ainda tomando um leite ou uma madeira espiritual, algo, deseje crescer, porque a hora é apressante, a hora é urgente, porque Cristo está às portas. Cristo está às portas. A gestação, essa igreja está prestes a dar luz a esse filho, palavra, exatamente igual a qualquer coisa que vive. Olha aí, olha Cristo, olha a parábola. Veja que todos os mensageiros, os profetas, todos os homens que Deus usou, veio nesta mesma linha que Jesus usou, tipificando. O profeta dessa era não seria diferente. Ele sempre, para que eu e você compreendesse as mais profundezas coisas dessa palavra,
ele tipificou o natural com o espiritual. Qualquer coisa que vive de novo tem que morrer primeiro. E você não pode conservar o seu próprio espírito, você não pode conservar os mesmos hábitos. Por isso, a necessidade de buscar. Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da igreja. E essa parábola, essa mulher buscou primeira coisa a luz. Necessita de buscar, buscar uma limpeza dentro dessa casa espiritual, chame a luz. A luz é Cristo. Ela limpa, porque não podemos continuar com muitos hábitos, coisinhas. Você não pode conservar os seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer como ele morreu. Tem um hino assim: morrei para mim mesmo, morri pro desamor, e quanto mais eu morro, conheço meu Senhor. Cada dia eu morro com Cristo, cada dia eu novo sou. Mas para isso precisamos ter um novo nascimento. É Ele que faz isso. Esse homem de fora é pecador e vai continuar sendo pecador, irmãos. Vamos continuar falhando até o subicar, até ir para casa. Mas é uma matança, é uma renúncia. O homem de dentro matando essa carne, os desejos da carne. Tem que morrer, você tem que morrer. Veja, você tem que morrer em seu altar. Aleluias? Altar, discernimento, revelação, de entender aonde que é esse altar. Não é morrer porque a igreja diz, porque o pastor diz. Não, é morrer com Cristo, com revelação, entendimento, o que isto significa. Como Abel com o seu cordeiro. Você tem que morrer com o seu cordeiro. Qual que é o seu cordeiro? É Cristo. Cristo está fazendo isto por mim e por você. Aleluias. Você tem que morrer para morrer para o seu próprio pensamento, para nascer para o seu pensamento. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Amém. Ó Deus, ajude-nos a dar essa abertura para que Cristo venha. Aí você poderá dizer como Paulo disse: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó problema, onde que você acha que vai vencer-me, sendo que eu estou com Cristo? Não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, vive nesta casa, vive nesse lar, vive nesse casal, entre filhos. Aí acaba. Diríamos que não acaba um problema, mas você consegue, através do Espírito Santo, resolver os problemas. O casal conseguirá resolver os problemas. São cabeças diferentes. Estamos caminhando juntos, sempre há algum peso diferente. Mas o Espírito Santo ali vai conseguir resolver aquilo. Você tem que pensar em seus... E agora, irmão e irmã, deixe-me dizer isto. Sim, irmão, fale conosco nesta manhã. Isso não é tão inteligente quanto eu saiba dizê-lo. Como pode você pensar seus pensamentos e negar sua palavra? E ainda reclamar ser nascido de novo?
O nascimento faz você reconhecer, faz a mim reconhecer a necessidade de limpeza. O Espírito nesta manhã está mostrando para mim e para você que nós precisamos limpar nossas vidas. Nós precisamos subir um pouco e sair dessa comodidade, de achar que está tudo bem. Não. Que Deus nos dê esse desejo de crescer, de melhorar em Cristo. Então somente faça a você mesmo esta pergunta: como pode você fazer isto? Você não pode. Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem seus pensamentos. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. Aleluias. E é essa nova criatura que Deus vem buscar. Esse que é do pó retornará ao pó. Mas essa nova criatura, esse novo homem sendo moldado dentro de você, Cristo vem buscar. Buscar aqueles que já esteve na eternidade. Por isso que você tem saudades da eternidade. É porque você esteve lá. Esse novo homem, ele sente saudades do céu. Por isso que a nossa dedicação, nossa comunhão com Deus, é porque em gratidão pelo que Ele fez. Aleluia. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isto. E se qualquer irmão gosta de, você procure isto, criatura. Olhe esta palavra criatura no dicionário e você descobrirá que a palavra criatura ali é interpretada ou traduzida uma nova criação. Nova criação. Para ter uma nova criação precisa morrer a velha. Precisa desta matança que nós estamos falando. Morrer para si mesmo, morrer por egoísmo, pelo arrazoamento. Eu penso que tem que ser assim. Não, eu penso que eu preciso estar na vontade perfeita de Deus. Amém. Isso é o que nós precisamos ver, cremos. Porque aquilo que eu e você pensamos é muito pequeno, rasteiro, humano, natural. Mas o espiritual em nós precisa sobressair esse humano. Aí você vai entender mais a necessidade de estar com Deus, necessidade de congregar, necessidade de viver a palavra de Deus. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na terra. E agora você é uma criação nascida pelo Espírito. Espírito. Seus pensamentos próprios estão mortos. Aleluias. Aleluias. Eles estão tão mortos até o ponto de ficarem cristalizados como a serpente de metal. Ou como quando ele morreu. E os céus e a terra e todas as coisas testemunharam que ele estava morto. Quando, na parábola do filho pródigo, lá no versículo 28, veja: mas ele se indignou, aquele irmão. Olha a necessidade do novo nascimento. Olha a necessidade de crescermos. Olha a necessidade de sair do natural. Aquele homem, aquele jovem estava pensando em si. Indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar na igreja. Ele não queria entrar na festa. Ele não queria estar em comunhão com a sua família. Por quê? Estava razoando. Mas estou há tanto tempo, nunca saí de próximo do meu pai. E ele
depois de perder a parte da herança, em outras palavras aqui, meu irmão vem e ele dá esta festa, mata esse animal. E saindo o pai estava com ele. Oh, como nós carecemos dessa graça, irmãos. Às vezes, mesmo estando na igreja, veja que a parábola da dracma, ela perdeu aquilo dentro da igreja, dentro de casa. Mas às vezes mesmo dentro estamos arrazoando, porque a música é assim, porque cantar assim, porque o irmão está falando isso, aquilo. Não, entre para dentro do Espírito. O profeta sempre está nos orientando. Entre véu adentro, entre no Espírito Santo, deixe o Espírito Santo conduzir as nossas vidas e veremos as coisas do espiritual. O natural arrasoa, porque disso, porque daquilo, porque não posso fazer isso, porque o irmão é assim, porque a irmã é assim. Não, entre para dentro da casa, deixa o pai conversar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que é o que dissemos agora. Aí o pai disse: filho, pare com isso. Fique na comunhão com Deus. Tire o arrazoamento do que como deve ser conduzido as coisas na casa de Deus. Deixe o Espírito Santo, tudo o que é meu é seu. Esse estava perdido. Em uma congregação, somos assim, cada um tem um nível, cada um tem uma porção, cada um tem um modo que precisa ser cuidado. E às vezes pode ter um filho que está dentro da casa razoando porque está sendo feito aquilo outro. Ele morreu até que estava tão morto que mesmo seu sangue e água se separaram do seu corpo. Jesus, a divindade ali, aquele presente meu, seu embrulhado ali na cruz do Calvário. Sua morte foi tão tremenda até, eu digo, o mundo teve um entenebrecimento nervoso. Isto balançou, isto tremeu até que as pedras caíram das montanhas. Oh Deus, ajude-nos a entender que esse filho que nós estamos apresentando, ele precisa causar algo nessa família. Não discussão. Quando aquele incrédulo, parente, família, vir, ele precisa ver Cristo em você. E vai causar uma reação. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria aquilo. Nenhum pastor morrendo faria aquilo. Porém, Deus, quando em carne morreu na cruz, a terra teve uma escuridão nervosa. Para saber o que a genuína palavra falada de Deus, rochas e lago, galhos, troncos e árvores na terra, e as estrelas e a lua, sua real palavra falada, viu o seu Criador se tornar carne. Os astros, a natureza, atemorizada por Deus. Hoje os homens estão crucificando a palavra novamente. Estão sem temor naquilo que Deus tem falado nesses últimos dias. Dê graças a Deus, irmão, porque você é uma Maria, é um Pedro e tem recebido esta palavra. Tem temor daquilo que você tem ouvido vindo de Deus. Veja, a ira de Deus derramada sobre ele fez até que a lua apagasse suas luzes. A terra teve uma sacudida nervosa.
escuridão, teria partido em pedaços se não tivesse sido o futuro para nós. Ali teria acabado tudo, se na mente de Deus não tivesse um plano de redenção para você e para mim. Ali foi o ato mais difícil para que Jesus passasse, o Cordeiro de Deus, mas era o caminho provido por Deus desde antes da fundação do mundo, para que eu e você pudesse entrar nesse elo, aonde que foi feita essa ponte dessas dimensões, matéria, luz, tempo, para a eternidade. Aleluias! Você hoje tem isto dentro de você, isso te faz vontade de dar glória a Deus, de viver mais para Ele, porque Ele fez tanto por nós. Aleluias! E seus elementos na terra, sobre o olhar, vendo o que acontecia, sacudiu os que aquela condição que teve isto fazer por mim e por você. Sim, para nascer de novo você deve passar por um processo de morte. Para ter um bebê lindo, respirando, rindo, chorando, para ter uma vida ali precisa ter um processo, e esse processo é um processo difícil, feio, mas é o processo da vida. Água, sangue, logo a vida, logo a vida. Por isso que essa carne sofre. O profeta pregou a mensagem: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Não é fácil, mas é o processo, é o caminho provido por Deus. Você toma um grão de milho, se aquele milho espera nascer de novo, ele tem que morrer. Se o grão de trigo espera nascer de novo, tem que morrer. Pois aquele milho, aquele trigo, aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal, tudo que espera nascer outra vez deve morrer primeiro. Deve morrer primeiro. Você tem que morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo, de tal modo que você possa nascer de novo. Nascer da água do Espírito. Aleluias. E a única forma pela qual você pode existir nesta vida, alguma coisa tem que morrer. E aí o profeta vai discorrer. Você come uma planta, uma verdura, uma carne, porque teve que morrer. Essa vida eterna precisa aflorar em você e em mim, para esta morrer. Ou esta morrer precisa sair para fora aquilo que está dentro de cada um de nós. Amém? Eu não quero estender muito, haveria algumas outras coisas aqui, mas eu creio que Deus tem te mostrado o que eu e você precisamos para caminharmos, fazermos como Jesus, na simplicidade da explicação do Evangelho, como disse naquelas parábolas. Você sentir que foi resgatado por Deus, e uma vez resgatado, você procura limpar essa casa com diligência, com temor, com prudência, e sinta protegido, guardado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, vamos orar. Você pode e deve orar junto comigo agora nesse instante, em gratidão pela essa manhã. Sim, meu irmão. Que foi criado no Conselho de Novo Horizonte. Amém. Então, uma vez não pega cada dia. Amém. Que dessa idade mesmo, o Rafael, foi até conhecer, Sim. chama Marcos. Trabalhou na coisa que foi todinho, com toda a saúde, entrou na depressão, Meu Deus. está passando luta no mundo. É o mal da era. E o nome dele é Marcos. Amém. Essa oração, porque a gente ama a família, né? Amém. Pastor, Amém. eu quero agradecer a Deus pelo meu exame ter dado tudo certo.
Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. A gratidão também pelas duas crianças que nós oramos quarta-feira retrasada, e o resultado está excelente. Amém. O irmão Braz, a família do irmão Luiz, irmãos, vamos lembrar, sempre que lembrar, com sentimento. Amém? E se você, eu penso que nós podemos, de repente, você ou comunicar com o Luiz, faz sua visita rápida, passa lá, conversa ou mesmo com o irmão Luiz, porque nós dependemos uns dos outros, e assim vamos para a eternidade. Você que tem um pedido, faça isso reconhecido a Deus com levantar de sua mão. Maravilhoso Deus, bendito Pai Celestial, Deus eterno, esta palavra cura, liberta e transforma. Marcos, esse homem, esse jovem, Senhor, está sendo influenciado por este mal, que em grau menores ou maiores a raça humana está passando por isso. E nós agora intervimos com o sangue do Senhor Jesus Cristo em favor dele. Satanás, você está derrotado. Saia da vida do Marcos, pela autoridade do Espírito Santo. Nós pedimos que ele seja livre de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Todos os pedidos assim mencionados, ó Deus, que o Senhor possa atender mediante a perfeita vontade do Senhor. Nós cremos no poder do Senhor nesta manhã, e nós sairemos daqui testificando que o Senhor cura e liberta. Pai, nossas mentes estão agradecidas pelas tantas bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, os exames da irmã Léia, foi a mão do Senhor, não foi nada que ela fez, foi o Senhor Jesus intervindo em favor dela, e assim todos que estão agradecidos por tantas coisas. Nós pedimos a Ti, Pai, e agradecemos nesta manhã por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.